Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras e hoje... Será que eu vou comprar outra lasanha? Será que eu vou comprar outra encrenca aí? Vocês viram aí há 2 semanas atrás, eu fui obrigado a comprar, né? Uma oportunidade impossível de passar, a F-150 que era do Arcondo, né? Tu tá querendo me enrolar de novo. Mas hoje vocês vão ver qual que é essa lasanha aqui. Eu quero saber a opinião de vocês se é um carro que eu vou ou não comprar. Mas esse aqui é um pouco diferente. A F-150, ele já viu o vídeo, tava dando risada, depois eu enganei ele direitinho. Ele não sabia se eu ia comprar até o final do vídeo. Mas essa aqui, eu não sei qual que vai ser o esquema. Então vamos enrolar ele, vamos descobrir o carro, vamos entender que carro é esse, vocês vão ver. Tem muita gente que eu sei que gosta desse carro. Um abraço especial pro meu amigo Kleber Pilha aí, que é o cara que semanalmente me manda link desses carros aqui. Acho que talvez quem conhece ele já sabe até que carro é. Mas também tem outros amigos que falam muito bem desse carro e eu confesso que eu fiquei muito curioso de entender por que todo mundo fala tão bem desse carro aí. E hoje é uma oportunidade de ouro aí. Vai que eu me apaixono aí, vamos ver. Mas quero ver a opinião de vocês. Então, prepara, bota na TV aí, ó, chimarrão, que hoje vai ter episódio daqueles que vocês gostam aí. Tem o Eduardo Arcondo, me enrolou, né, 150, não, que brincadeira, me vendeu a 150 aqui, ó. Até hoje tô pensando se... Cara, tri o carro. Não, eu vou te falar, eu comprei assim meio que na dúvida, mas quando eu levei os guri pra casa e dei uma volta nela, esse banco de sofá ali, eu achei muito legal. Tanto que já gastei um monte e agora já comprei peça aqui, ó, já tem peça na caçamba. Já arrumei as coisas, mas isso aqui é um outro episódio. Inclusive, vocês devem ter visto já a votação aí da cor dela, porque eu vou mudar a cor, né? Vou fazer uma caracterização diferente. Eu não sei eu não sei ainda no momento, porque isso é no futuro, qual é a cor que eu vou escolher, mas eu acho que a votação vai ser legal. Eu acho que vai ser aquela camuflagem militar. Será? Vamos ver. Mas aí, então é o seguinte, ó, vamos falar um pouco da história automobilística do seu Eduardo Arcondo aqui nos Estados Unidos, né? O Paraguai não se aquieta. Então, Arcondo, conta da onde é que surgiu aquele carro que tá ali, que tá querendo me vender também. A história daquele carro se remonta exatamente agora, 3 anos atrás, quando eu comprei a minha primeira lasanha aqui nos Estados Unidos. Verdade. Que até no episódio, até agora lembro a foto da lasanha ali, quando eu comprei o Lexus, o SC400, que acabou sendo um projeto muito legal, eu acho. Foi Sim. Turbo, 4 marchas o Lexus SC400, vou botar algumas imagens aqui dele, mas ele é aqui nos Estados Unidos eles chamam Supra de pobre, né? Mas na verdade ele é o de luxo, né? Ele é o Supra de luxo, porque ele é o carro é o carro luxuoso da Toyota na divisão da Lexus. Porque na verdade é um Supra com banco de couro, tudo elétrico. Sim, os porta com fechamento. Então com tudo que dá da época, ar-condicionado digital, ano 92, tinha muitas coisas muito legais mesmo. Se for pensar, é um carro comparável à SL, né? Sim, assim, ou seja, na verdade, esse era o concorrente, assim. O concorrente do V8, na verdade, do SL600, 500. Sim. Que me levou a comprar ele mais do que nada pelo preço, obviamente, Sim. como todo lasanheiro na época, o carro com um problema, obviamente, tá. Nós falamos aquela vez quanto é que tu pagou no carro? Sim, falei, paguei 3.800, né? E a história da carro é o seguinte... Ele foi lá, comprou de um adolescente, eu acho, né? Sim. Que o cara tinha comprado barato porque achou que ia resolver o carro. Aí tu descobriu no restaurante lá da mãe dele, lá, né? Exatamente. Fui lá, foi direto na mãe dele, porque era na publicação dela, que o menino publicou no Facebook dela. Toda a minha história. Acabei comprando o carro e que não estava funcionando ainda, né? Sim, o carro não acelerava assim, né? Tipo, conseguia só se arrastar, né? Exatamente. 3 km E o cara ficou, acho que o guri ficou mais de ano tentando arrumar o carro e desistiu. Trocou tudo, trocou computador, arrumou também. Trocou sensores, um monte de coisa. Trocou muita coisa no carro. Aí o Arcondo deu a volta na quadra, abriu o capô, desconectou a borboleta do controle de tração e o carro foi andando. Resolveu o problema. Era o problema, né? Tu sabia, mas malandrão. Já paguei o carro já era meu, já podia solucionar ali no momento, né? Mas isso o menino não tinha por que saber. Esse carro fiquei até... 3 anos? Até 3 anos, até só 30 dias atrás, um pouco mais, que eu tinha publicado ele, eu tinha botado ele. Sim, mas aí é a história, aí tu botamos um turbo que era do C8. Turbo do C8. Botou FT, converteu para bobina individual, virou a admissão, o wastegate eletrônica, trocou as rodas, fez uma abertura de capô do Paraguai, né?
Eu fiz um teste prático real ali. Eu medi a temperatura dentro do capô antes e depois de ter cortado. Agora, eu não sei o que faria se não tivesse funcionado, na verdade, né? Ali daria problema, porque não dava pra soldar de novo, aí né? tu sustenta a mentira, deu. tu sustentaria a mentira até o final e estaria tudo certo. Exatamente. Então ninguém nunca vai saber se foi verdade ou não. Deu certo. Cara, eu gostei muito desse carro e uma das coisas que eu fiz com aquele carro, uma das últimas coisas que eu fiz, foi quando o câmbio original morreu. Até o carro ficou parado muito tempo, porque não decidia para onde ir, até que botei um câmbio 8HP. Sim, que é o 8HP, que é o ZF 8HP... Eu botei o 45, na 45. Não, desculpa, 50. 50, né? 8HP 50Z, que é o mesmo de uma BMW 440 2019, uma coisa assim. E esses câmbios, na verdade, tem várias versões deles. Sim, mas o carro ficou legal e aí tu um dia eu vou vender. Sim, porque, ou seja... Acabou o projeto, não tem mais... Chegou um momento que tinha que decidir, né? Ou desmonto tudo o interior e faço Santo Antônio com banco de corrida e faço ele de corrida, ou deixo do jeito que tá. Deixar do jeito que tá... Não consegue segurar, né? Já não, viu? Não. É difícil, né? E então decidi publicar ele. Foi incrível que não apareceu quase ninguém querendo comprar ele aqui nos Estados Unidos, mas foi exatamente agora na época que era eleições, né? Troca de governo, aqui, igual que todo mundo para-se tudo. Até que o menino apareceu e ofereceu uma troca. A troca tá aqui. Por esse carro. Obviamente, falei que sim. O Lexus, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu dei uma volta com ele no Lexus e o cara ficou... Sim, mas o carro tinha 500 HP de roda, 500 de roda, né? Até passando marcha, ele... Eu acho que até tem uns vídeos aqui no Dino dele passando, mas... Tem vídeo do Dino dele passando marcha? Tem. Então vamos botar esse vídeo pra vocês verem, porque o meu carro era muito legal. Cool features on the fuel tank. You can set alerts, for example here, everything that is not right for a road race. It's very important to give a feedback for the driver to understand when something is going on. Going from drive to manual on the transmission, it's essentially enable or not the paddle shifting. You can do any kind of paddle shifting. In this case, I have like a WRC style that you can upshift and downshift on the same one. So that way you can be playing with the steering wheel, fighting to get the car on the track and keep doing the shifting very easily. All those settings, all the safety for upshift and downshift are set on the software, or again, all the automatic shifting on the drive settings. The cool thing is also I got a Fueltech Nano Pro where I can click on the touchscreen here and change the screens on the ECU in order to have even more information for the driver. A road race, it's very important to have all the temperatures and everything controlled. Viram aí? Vai dizer, não, o carro era tri mesmo, vou te falar. Era muito bom. Depois testamos esse carro aqui. Esse carro é legal, mas do lado do outro não tem nada que fazer. Mas aqui a diferença é a seguinte, esse carro aqui é mais vendável, né? Isso foi o que tu pensou, né? Exatamente. Que é aí entra o seguinte, todo cara que entende muito de carro aqui nos Estados Unidos, ele chega aqui, a primeira coisa que ele pensa, vou comprar esse carro estragado, desconecta um negócio e vende e ganha dinheiro, né? Sim. E aí tu vai trocando, vai achando um bobo para comprar esses carros e assim vai indo, né? No caso aqui, o bobo sou eu, mas não, brincadeira. Não, mas nesse caso é diferente. Aquele carro ou vou falar de uma maneira diferente, ou tu compra um carro por 3.800, gasta 30, e aí tu vende ele por 20 depois, ou 25, e aí o bobo é o cara que gastou, né? Tipo... Exatamente, então às vezes tem que ser um ou outro, infelizmente. Não, mas o que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, a mão de obra é muito cara, né? Então se tu for mandar fazer um projeto num carro, que nem dá 150, se tu for mandar fazer aquele projeto de mão de obra, ia custar muito caro. Muito, né? muito dinheiro. Tá, vamos parar de suspense e vamos mostrar que carro é. Deixa pra você. Posso puxar a capa, Sim, não? Pode. E aqui tá o novo projeto, o Mitsubishi Lancer Evo 8.
a versão mais simples de equipamento. Ele tem até vidro manual, não tem quase nada de isolamento acústico nele. É a versão que, na verdade, você compra para botar Santo Antônio e Sim, porque ele já é... ir no rally, direto. Sim, ele é leve mesmo, aliviado. Sim. Isso aqui já vem de fábrica ou tu que botou? Não, o cara já botou. O cara... Não, Ou seja, de fábrica já tem o fundo do corte. capô, viu? Aham. Funciona. Viu? E ali não tem intercooler ali. Cara, em algum momento alguém tinha botado um para-choque do Evo 9, que é do ano um pouco mais novo. Não sei se porque quebraram, sei lá. Logo pensa pelo lado negativo, de repente. O cara quis comprar um... Não. É. Vou lhe dizer uma coisa, se eu tivesse um Evo 8, eu botaria esse, porque eu gosto. Eu gosto mais desse do que do 8, na verdade. O 8 pro 9, assim, o que são as diferenças? Muda o para-choque dianteiro, traseiro, o aerofólio Aqui e a roda, assim. Tirou o aerofólio também. E o cara também tirou o porta-mala original e botou o porta-mala de carbono. Ele te deu o porta-mala papel. antigo? Ele me deu o porta-mala original, mas no Tá porta-mala incluso? original já tá. Hã? Tá incluso? tudo é possível, sim. E no porta-mala original já não tinha mais o aerofólio original, tinha só um igual a esse assim de carbono. Ducktail. Um ducktail de carbono. Cara, é que assim, pra nós brasileiros, assim, que esse carro não é muito comum no Brasil, ele é um carro, eu acho muito mais legal o aerofólio original. Ou Tem uma, no mundo dos Evos, assim, aqui nos Estados Unidos, o Evo que não tem o aerofólio original é porque ele tem alguma coisa. Ah, eles têm um... Essa é a cultura aqui. Então Sim. tem que tirar ele e botar isso pra... Até a roda original eu acho mais legal que essa, eu vou te falar. A roda original é uma NK, eu acho que 17, que é uma roda linda, assim. Essa, pra mim, o offset dela tá errado, tá muito já pra fora. Sim, tá pra fora, Ela né? até tá pegando um pouco o pneu aqui. Eu não sei se talvez o pneu é muito grande. Isso aqui foi tu que botou? Não, tá do jeito que tá. Tem certeza quando isso aí? Tem Isso não é coisa do Paraguai, isso é Não coisa é do coisa do americano. Olha o ventil do ar-condicionado aqui, ó. Pode tirar já se quiser. Não, deixa aí. Olha Então, o ventil tem os aqui, 4 ó. iguais. Ó o ventil, olha O aqui. King. Que tá aí. luxo, hein? Ai. E por dentro também, o carro tá tudo original por dentro, assim. Vou tirar a chave para o barulho. Não tem Ah, não tem trava elétrica? Não tem trava elétrica. Cara, não tem trava Tudo elétrica. manual. Que loucura, né? Vidro manual, né? E dá pra sentir, né? O peso da porta, assim, Cara, dá pra sentir que é um carro leve. sim. Minha teoria é o seguinte, eu prefiro 10 carros de 30 mil do que um de 300, né? Mas hoje eu descobri que tem um cara pior que eu, hein? Vem cá um pouquinho, deixa eu... Cara, ele falou, esse cara que é o Said, tá? Eu nem sei se eu posso falar essa palavra, eu te chamo assim, mas ele é o cara que arranja todas as encrencas quando eu preciso. Ele veio hoje trazer um câmbio de C8 pra mim ali. Quando eu não arranjo, eu mando pelo Marketplace, Não, pela mensagem. ele né? tem uma listinha dos carros que eu quero comprar e ele fica tentando achar. Mas o Said tem uma regra, como é que é a tua regra? Eu prefiro 100 carros de $2.000 do que um de 200. Meu Deus. Então é o seguinte, ó, a gente já falou, ó, vamos pegar assim um de 200, 10 de 20 ou 100 de $2.000. Somos todos doentes. Quantos carros tu tem mais ou menos? No momento, uns 63 carros, mais ou menos. E o mais caro de todos? O mais caro é porque pegou preço, né? Que é uma BMW M3 E36. Ah, tem uma dessas. Mas Mas vale tem o quê? de tudo. Certo. Deve valer $10.000, $12.000. É que nível. Mas peguei o preço. Comprei bem barato, né? Said tem história do Audi, do S2, do DeLorean, do Mustang elétrico, achando. câmbio de C8, uns 2 já. Que mais? Motor de C8, não foi uma vez? Os trombuscou, tu achou pelo menos. Peça de carro, assim, tem um cara. Câmbio do Supra. Vasculhando a internet, né? Fica vasculhando pra ver se acha alguma coisa legal. Não consegue ficar com dinheiro no bolso, começa a queimar assim, né? Tá bom. Tem que gastar. Mas beleza, só queria mostrar pra você, sempre tem um cara pior que o cara, e então assim fica até mais fácil o cara pensar assim, não, tem uns... Eu fiz uma conta esses dias, eu tô com 20 carros. E meio preocupante, não sei se é preocupante ou não, mas Tá faltando muito então pra chegar num site. então, ó, seu carro aí tem 60, tem mais 40, tem 40 ainda mais, então não é tão ruim. Inclusive, a Diane, ela tá começando a já entender os recados, assim, eu chego com flores em casa, Já entendeu. ela já entendeu, ela já não luta mais tanto, ela já pergunta o que é, já ficou um pouco mais tranquila, assim, então não sei se não tá me dando um pouco de coragem nessa história. Cada vez mais flores, mais. Cara, mas é o seguinte, deixa eu
Eu vou dizer uma coisa, eu nunca... É isso que eu ia pedir. Eu nunca andei num Evo, nunca dirigi um. Tá. Então assim, eu nem sei como é que é, porque tem um outro cara que me enche o saco, que é o Martin, lá, o Ig. O Martin é o que tem a RS2, eu já filmei os carros dele, é um maluco lá de... Esse sim, ele é diferente, ele prefere 50 carros de 100 mil, entendeu? Dólares, no caso. Outro nível. É outro nível, mas os carros do Martin, inclusive um dia eu quero visitar ele para ver a garagem dele, porque, meu, deve ser um negócio de outro nível. Mas o Martin também tem um monte de carro muito animal assim, e ele é apaixonado por um Evo lá. Esse cara, e ele fala e conta. E o outro amigo meu lá, o Kleber, o Pilha lá, que é o Kleber Schulli, ele é dono da Fidelity Veículos e ele sempre me ajudou lá. Inclusive é o que me conseguiu, que me ajudou na compra da ML63 MG lá. E todos os carros me emprestava lá uma Rural também, que a gente chamava, na verdade era uma Renegade a diesel. Ele chama carinhosamente Rural, mas o Kleber também é fanático pelos Evo, ele inclusive que mexe em todos, e quando eu mandei foto que tu tinha comprado isso aqui, meu, ele infartou, ele descobriu o teu contato, eu não quis passar o teu contato, porque ele disse, não, eu vou chamar o Arcondo, me passa o contato do Arcondo. Me fiz de louco, não passei o contato do Arcondo, porque eu pensei, não, meu Deus do céu, o Kleber vai convencer ele de alguma coisa. Ele descobriu o teu contato, Ele descobriu. te achou, né, e começou a falar contigo. Sim, Então, Kleber, isso aqui é pra ti, esse episódio é especial pra ti hoje aí. Tá, então fala ali se ele Tem que comprar. tem que comprar ou não isso. Tá, vamos dar uma volta então. Agora vamos dar uma voltinha aí, ó. Só que é o seguinte, tinha que ter uma pista, né, pra fazer o negócio certo, né? Tá Mas faltando. Tá faltando uma pista aqui, né? Até um circuito de rally tá faltando por aqui perto mesmo. Pois é, esses dias que deu neve eu quase pensei em pedir emprestado ele. Olha, e não sou eu, olha a tela que o cara botou. Foi tu que botou, não foi? Já Isso aqui tava, o cara... já tava assim, né? Olha aqui a tela. Então, mas o bom é que dá pra tirar também, né? Porque é grande mesmo. Até só apertar aqui um pouquinho e já sai. Aí, viu? Só pra não quebrar ela na troca de marcha. Isso é coisa do Paraguai mesmo, hein? Americano, viu? A tampinha da roda, viu? Que não somos só nós. Tá com o motor quente? Cadê? Nem tem nem mostrador. Ah, tem. Tá frio aí. Ó. Turbina pequena, né? Que pega Turbininha. na hora. A turbina original, né? Sim. Não é turbina original, já tem uma turbina Stage 1. Ah, é? Eu não sei o que seria. Uma 20G, o cara falou. Tá, vamos dar uma voltinha então. O vidro aqui é manualzão, ó. Na manivela, ó. Caramba, que impressionante que os caras fizeram um negócio assim, raiz mesmo, hein? Sim. Cara, o banco é bom, hein? O banco é muito bom. Esse caro é muito legal. E a coisa desse carro é como que dirige o carro. Né? Ele é quase como um carta, assim. Cara, como a direção é... E a direção direta, é uma né? volta. Uma volta já virou todos. E ela é bem direta, sim. É bem direta. Então, para circuito, esse carro é muito legal. A embreagem tô... Cara, pegadinha, hein? Turbininha. Esses carros tem uma turbina pequena, bom, todo carro original, né? Sim. Mas para rally, esses carros tem que pegar bem cedo a turbina. Fechar Fechar esse bagulho. Ah, mas que posição de dirigir, vou te falar a verdade. O carro em si Banco original, né? Banco original, tudo original. Cara, que posição, e o carro é firme assim. Tem coilovers, ele tá com coilovers D2, mas fora disso tá assim, tem algumas barras de aquelas de torção. Gira quanto? Gira até 7 7 mil? 7 mil, né? Até eu girei, você vai com vontade assim, né? Não, ele vai sem problema até ali. Quantos HP ele é pra ter? Agora tá com 18 PCI, eu acho que ele deve estar perto dos 380 HP mais ou menos. Aquele 2. Esse carro não tá com injetores originais, tá com um injetor maior. Ah, então ele sim, motor. Porque quantos HP tem original esse carro? 300.
300? Mais ou menos. 280, 300, dependendo do modelo. Mas o RS eu acho que é perto de 300. 1 quilo, né? Mas essa pegada ali embaixo, Vou te falar, é impressionante. e o barulho da turbina, assim... O freio dele é original. Tudo, é Brembo original. Sim, porque já é um Brembo original, né? Os caras, o controle do freio é... Não, tem controle de tudo o carro assim, O carro assim, esse carro quando não leva no extremo de deixar com 1000 cavalos, você pode fazer qualquer coisa com o carro no circuito. Me fala mais sobre 1000 cavalos, né? Como é que funciona, o que precisa pra fazer 1000 cavalos esse negócio. Eu já tenho que falar então. Um dos únicos problemas desse carro quando chega nessas potências é o transfer case. O transferencial desse carro tende a quebrar um pouco. Que é o que joga a tração para trás, vamos dizer. Mas pegar um carro que sai no two-step de primeira assim, ele sai lixando as quatro, será? É ali onde ele quer quebrar isso. Ah, então não posso fazer. Melhor não. Até eu vou dizer uma coisa, se tivesse neve ou água, alguma coisa assim, aí tá, aí não acontece nada. Mas assim, seco, melhor do que não. E tem um barulho lindo sempre. O barulho é legal. O escapamento que ele tem, isso aqui, será? Eu lembro que ele falou uma marca assim, mas sim, deve ser alguma coisa. X. E ele tinha botado, ou seja, tem um intercooler maior, Vicos, ele tá tunado, tem alguma coisa nessa original assim, mas... E a sonda no fundo aqui, eu nem olhei. Tu já olhou? Ele fica com 10 uma coisa. 10 Até eu coisa acho que é rico, tipo... É rico, é? Não, de Lambda é 70 e... Sim, tá com 75 de sonda mais ou menos a gasolina, né? Então eu acho que... Ou ele tem um bus controller manual. Ah, que tu não achou ainda? Não, ele tá lá na frente, mas eu não sei se... Até quanta pressão posso dar, né? 10 não, 10 é o mínimo desse leitor. Agora tá dando LO assim, como se fosse. Então é como se fosse que tá faltando ar, né? Tem que aumentar a pressão. Então eu acho que ele tá tunado pra mais, tá faltando pressão. Tá, mas aí Puta, mas aí se eu for fazer um negócio assim, não vai poder ficar com a injeção original, né? Temos a solução ou não? Tem a solução, né? Ou seja, obviamente dá pra fazer um chicote completo, dá pra fazer toda uma instalação, ou pode puxar o braço aqui pra trás e procurar o meu trabalho de uma semana. Peraí, eu sabia que tinha alguma carta na mão. Que é um plug and play para o conector do computador original para F300. Tá, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos plugar isso aí, vamos ver se funciona então ou não. Dá pra plugar. E só pra gente ter uma ideia, falando de FT, esse carro é talvez um dos mais difíceis de tunar, o que é o sinal de rotação. Esse carro tem só 2 dentes, a rodafônica original, e na face tem também 2 dentes. É bem difícil assim de tunar isso. Que vontade de dar um zerinho aqui assim, mas tem que ser na neve, né? Não adianta assim, não. Não, eu acho que até poderia, mas alguém vai falar alguma coisa. Não, eu digo até da tração e... Não, cara, esse carro consegue fazer isso. Consegue fazer? Mais ainda essa aqui que é o RS, que todos os diferenciais é tudo mecânico. Ah, ele é diferencial mecânico, esse aqui não é o tal do Esse aqui não é o antigo AIC, o AY, uma coisa assim. Esse aqui é tudo mecânico, é LCD. Não sei se é LCD ou Torsen, uma coisa dessa. Os meninos ali especializados em Evo vai saber melhor. Com certeza. Cara, eu lembrei também, tem o Thiago Kifuri lá e o Fernando Kifuri que mexem direto, assim, fazem vários até. Então, cara, eu quero dizer, o carro assim pra um nada quase preparado é impressionante. Cara, eu vou te falar, o carro é impressionante. Só que agora é o seguinte, ó. Eu disse, não posso comprar um carro que não tem FT, não dá pra botar FT, né? Que tem que ter uma desculpa, que eu preciso de uma desculpa pra comprar um carro e pra poder fazer alguma coisa nele, né? E aí o Arcon vai lá e me puxa um plug and play do banco de trás. E aí nós vamos instalar agora o plug and play aqui pra ver se
se ele funciona. Posso botar aí? Sim. Não, e olha só, cara, o Arcondo é doente, essa é a palavra correta, porque ele comprou o carro num final de semana com o objetivo de vender, mas ele foi lá, não tinha nada para fazer, fez o plug and play pro chicote. Ó. Ele pegou um plug aqui, ó, que tira esse original e fez a ligação aqui do chicote de uma FT 600, ó. Poderia ter sido uma 550, bobear até uma 450, viu? Mas ele botou uma 600 provavelmente porque é o que ele tinha mais fácil. E aqui uma Nano, ó. Mas é um bicho, né? O homem gosta de fuçar. E esse chicote aqui eu vou dizer o seguinte, ó, tem um monte de gente que faz isso aí, né? Dá pra... É relativamente fácil de fazer porque tu não precisa fazer o chicote inteiro do carro. Mas enquanto ele foi buscar umas peças, olha o que a gente tem no dinamômetro aqui. Vocês vão ver. Estão vendo? Isso aqui é uma... Isso aqui que é um... Chevrolet 34, acho que é. Só que vocês não estão entendendo o motor que tem esse carro, ó. Esse aqui é um motor, literalmente o de Opala, ou o Canavieiro, que chamava no Brasil, que é o 292 polegadas lá, o 292. 6 cilindros em linha, que aqui nos Estados Unidos é super raro de ter alguém que mexa nesses motores. E o cara veio pro dinamômetro, amanhã a gente vai passar no dinamômetro. Eu vou fazer o seguinte, de repente eu vou adicionar nesse episódio. O barulho, quando esse cara chegou hoje aqui, não deu para acreditar, meu. O som do motor, eu não sei se é porque o cara botou um turbo aqui, ó, 88mm, mesma turbina num TTA no Brasil, eles até usam mais agora, maior. Só que a turbina lá de lá, né? Só que olha o escapamento desse lado, ó. O cara pegou 6 cilindros aqui, fez um 6 em 1, olha aqui, ó. E aí passa por baixo do cárter lá e vai lá pro outro lado da turbina, ó. Mas coletor de admissão, bacana, ó. Os dutos é bem levantado ali na admissão. Aqui embaixo, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, os parafusos de prisioneiro de cabeçote, tem vários a mais aqui, ele botou por baixo da admissão assim, em vez de ser passante por cima. Cara, e é um cabeçote Cecil, que é pra quem entende Opala, quem conhece a história, assim, é um cara que fabricava esses cabeçotes na década de, vou chutar, 80, 70, nem sei. E eles trocavam. Olha outra coisa legal aqui, ó. Ele botou o wastegate soldado na carcaça da turbina. Isso aqui muitos vão falar que é uma coisa ruim ou uma enjambração, mas é uma das coisas mais eficientes que tem para regular a pressão de turbo. É surpreendentemente mais estável do que tiver num coletor. Tá regulando aqui da carcaça, então tá na carcaça quente, tá o wastegate soldado ali. A turbina tá virada, sem intercooler, ó. Deve estar no metanol. Cara, que legal. E o carrinho tá amarrado no dinamômetro, câmbio automático, né? Naturalmente. Amanhã vamos passar isso aqui no dinamômetro. Mas que legal esse negócio. Fiquei impressionado. E agora que a gente já anunciou, né? O Murder Nova comprou uma Caravan no Brasil, né? Que fazia desde a vez que ele foi em 2019 para o Brasil, ele estava enlouquecido de comprar uma Caravan e um Opala, alguma coisa assim. Chegou na época a olhar lá e depois acabou esquecendo. Aí agora, quando foi para o Brasil de novo, ele falou, não, cara, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Anderson acha o carro. Aí começamos a procurar. Perguntei para um, para outro, assim. Quando veio, achou uns 2, 3 carros, assim. E ele queria Caravan mesmo, da 75, aquela ali. E aí a gente achou uma que, coincidentemente, foi construída, era do André Pena, né? Que é um grande amigo meu aí da antiga lá no Brasil. E essa Caravan era a preta dele, né? A Mamba, eles chamam ela. E ele vendeu essa Caravan uns anos atrás para Camila Molina lá. Que, por uma coincidência incrível, foi convidada pela Chevrolet para o aniversário de 100 anos da Chevrolet Brasil para contar a história dela com os carros. E ela tem essa Caravan e tinha o Opala. Depois essa Caravan foi usada pela Chevrolet na abertura lá do Big Brother, que eu confesso que eu nem sei o que é isso, brincadeira, não assisto, mas foi legal porque o carro estava na abertura lá do programa e apareceu, e aí nesse meio do tempo a gente estava negociando para comprar e o Murder Nova comprou o carro dela e agora o carro dela está vindo aqui para os Estados Unidos, mas ele está com o motor original e vai querer fazer um motor, alguma coisa nesse gênero, inclusive já estava batendo papo com os caras aqui de hoje, já mandei umas mensagens para ele. Mas, obviamente, tem um monte de gente no Brasil que vai ajudar também. Mas eu quero ver, vocês vão ver o barulho desse carro aqui. Espera mais um pouco no vídeo que eu vou botar para vocês amanhã do episódio. É incrível o barulho desse motor aqui. E aí, Arcondo, tudo pronto, não? Tá.
Vamos mostrar o motor aqui também, a gente nem mostrou, né? Sim. Vou deixar isso aqui. Sim, por dentro então é praticamente original, não tem... Sim, não tem mudança fora do pequeno rádio. Coisa né? que eu não gosto é a película tão escura, cara. Eu vou dizer pessoalmente. Pior de tudo que não é tão escuro uma vez que tá dentro, porque tem todos os vidros iguais. Eu não gosto também. Todos os meus carros têm sem nada sempre. Sim. Mas já tava desse jeito. Sim, não, eu só tô falando assim porque é uma coisa assim, o que eu já fico pensando o que eu vai modificar. o que eu modifico no carro. O que modificaria se fosse dele? Cara, olha que leve esse capô. É alumínio. É alumínio? É alumínio. É alumínio mesmo? Sim. Será que é alumínio? Vamos botar o imã do microfone aqui. Se ali colar, estamos... Enganaram. É. Ó, tem um imãzinho do microfone aqui, vamos ver, ó. Esse é o teste, ó. Não cola mesmo, cara. Por lama. Não, ali sim. Ali Aqui. tem que ser metal. Ah, é tudo alumínio? Tudo alumínio. Todo carro é alumínio? Não sei se todo carro também. Eu sei que a frente... Ou é massa? Ó, o teto não é, ó. O teto não é. Tá. Aí já deu Puta merda. Ah, tá. Puta, mas desmanchei o imã aqui, ó. Caramba. Tá, não vou botar de novo assim. Mas, ó, aqui então... Ali É não lata. sei se a porta... Aqui a porta é lata também. Vamos ver se tem massa. Como que é aquela... Ah, pra não. medir a espessura da tinta? É, né? eu tenho um negócio desse, sabia? Tem? Tem aqui. Melhor não olhar, né? Deixa lá. Não, eu acho que é só a frente, né? Ah, o porta-mala não vai colar. Tá, então a frente é de alumínio. Sim. Ou Cara, seja, os paralama e o capô, né? o paralama e capô. Sim. Ah, interessante, hein? Não, ele é lindo. Motor famoso 4G63, 2.0, originalmente 2.0, acho que esse aqui é ainda original, pelo que o cara falou. Tinha feito bobina individual, uma coisa meio Comum que eles fazem. comum Né? que tem que fazer, porque a bobina original é dupla, né? Tem Aham. uma bobina para 2 cilindros original. E aí é um kitzinho que eles deixam na própria ser original. Exato. Até não é o original. E essa aqui é a bobina de quê? De Toyota, eu acho. Ah, De um Corolla, uma dessas que vai ali certinho. Ou Yaris. e ele tá com um MAF original. Máfia original, filtro de ar Cayenne. Botaram uma bateria no porta-mala. A bateria originalmente vai ali. Vai aqui. E botaram um kit de intercooler maior também. Coletor de ferro fundido original? Sim, original. Ah, é sim, original? Sim, é assim original. Não é... É ruim. Tipo, não. Aqui dá pra botar um maior. É que é... Como que chama? Pulsativo. Ele é pulsativo. É dupla na entrada. E a turbina é uma daquelas... Tem no caracol frio tem uma pequena placa que dá pra ver que ela tem uma descrição 20G, que na verdade é um pequeno upgrade da original. Aham. Mas isso, bom, injetor, tem flauta também. Sim, então botou injetor maior, flauta, reprogramação, as bobinas, turbina com upgrade, Tem o intercooler, intercooler, radiador, apoio. os freios já são Brembo original, então ali não Sim. tem muita coisa que fazer. Isso aqui, por que botou isso aqui? Eu não botei, já estava assim também. Outra coisa mais para demonstrar que não sou só eu que faço essas coisas. Pior de tudo que não tinha o parafuso aqui dentro e eu botei. Então é como se fosse que o cara não quis botar o parafuso e botou isso. Claro, mas deve ser muito legal no lugar, no bairro. Então, eu já não posso tirar, né? Tá ali. Até não sei se daria para tirar, vai ficar só 2 furinhos e tampar com alguma coisa, mas isso deixa para o dono futuro. Aí, ó. E o que mais a gente tem aí? De mudança, não tem muita mais coisa disso, né? Fora das coisas externas, assim, de carbono. Tá, e quanto vale esse carro aqui? Vamos negociar. Esse carro aqui, é incrível, se você procurar no Marketplace, o mais barato de todos tá pedindo 25. Olha aí, Said. Eu trouxe meu assistente. Vamos descobrir agora se Tá pedindo 25? Meu assistente eu aqui, acho. ó. Meu traficante de peças e carros aqui, ó. Mas tem outro problema no meu caso, que eu tô direcionado só nessa área, né? O menino aqui deve estar direcionado... Deve estar direcionado para o mundo inteiro, assim. Evo 8, né? Evo 8. Tá, vamos ver. 21. Já tem um por Ó, 21. tem um por 38 aqui. Caramba. 23. Como tem azul, hein?
123. Não, esse aqui é 1, 2, Sim. 3, 4, 5, 6, 33. Tá nessa faixa mesmo, 41. Mas tem baixa milhagem, provavelmente. Tudo original. O que mostra de milha esse aqui? 95 mil, 96. Aí já não tem mais nada. Ah, os 33. primeiros, deixa eu ver os primeiros Mas ali. viu que não tem muitos. Não tem, é um negócio... É bem... Ó. Mas, e procura uma coisa, procura um RS, igual desse aqui. é. Todos são MR os que tem ali. O MR e o RS são as O diferenças. MR vai ser o de rua, assim, que tem todo Procura o RS, então, ver. o levanta-vidro elétrico e todas as coisas, que é mais pesado o carro. Aquele post que eu te falei pra fazer antes. Putz, eu esqueci. 25, brincadeira. Não, essas horas a gente não combina Não tem direito, muito. né? Devia ter falado pra sair de bar. Bota uns 4, 5 anúncios MR. falsos, né? Não, é só Com baratinho assim, e aí tá mais fácil a negociação. E, pô, Said, tu também não pensa nas coisas, né, meu? Desculpa. RS, eu vi um na Flórida que tava pedindo. Tu tá querendo me enrolar de novo? Mas aí depende de condição, milhagem. Aquele tinha pistões, vielas, falava que tava... 8 anos à venda. Não, Às vezes é mesmo. tá, mas tava É pedindo. que a mulher falou pro cara, ó, tu bota a Bota venda a esse venda, carro. é, exato. Ah, botei a Fala venda, com isso amor. pra não vender. Botei a venda, sabe que não não- vende, amor. Não vende, vou ter que Ele ficar estava com 4 ele. anos atrás, Vou ter que pré-pandemia. ficar com ele. É. Tá, mas aí qual que é a pedida? Tá, eu publiquei ele agora no Marketplace por 25. 25? Tu acha que vende por 25? Eu acho que vale a pena, porque, de novo, não tem um carro raro, o RS. E o carro tá em si muito bem. Tá, e aí, Muito inteiro. agora eu quero ver esse plug and play, será que vai funcionar? Hã? Já testou ou não? Eu já fiz algumas vezes na minha vida Na coisas tua vida? assim. Quantos tu já fez, né? Tu já teve um desses, um Evo? Eu tive na minha vida Evo 1, eu tive o primeiro, ou seja, que não é Evo 1, que na verdade o primeiro Lancer é o Lancer GSR. Aham. O 2 é o Evolution 2. Então o 1 não é Evolution 1. Ah, tá. Eu tive o primeiro. Tive o Evo 5 RS também, branco, que me lembra muito desse carro. Até a mecânica é tudo igual. Mesmo motor, câmbio, toda a transmissão é igual. Depois tive um 8 também, mas esse era MR. E só isso, de Evo. Tá bom. Então eu já tive um, por isso que Já passou. já brinquei um pouco. Eu já fiz muito também de rally, Ah, é? Ah, sim, pra de cliente. clientes, então por isso que eu já tenho Sim, no uma... Paraguai o rally é muito forte, né? Exatamente, Assim, no América é o do esporte Sul. motor número 1, assim. É. E o que eu fiz? Eu comprei o conector da SU original do eBay, como todo Bom. bom comprador de peças de high performance. Paguei $35, eu acho, pelo conector. Chicote nosso, da Filtech, só e direto aqui. Mais nada no meio. E já com nano. Já para botar a sonda Sim, por para na fora. larga. Então aqui não tem nada mais que plugar, só isso. Vamos ver então. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. A CU dele tá daquele lado, lá embaixo do porta-mala. Imagino que tu até, pra dar uma impressionada, já carregou o mapa aqui nela. Sempre tem mapa pronto, é que já tinha, né? Ó, É só... Quem quiser aí, ó, fazer um Evo no mundo inteiro no Brasil, chama o Arcondo porque ele passa o mapa, ele já tem um Já tem. diagrama. Já tem todo o diagrama, né? Olha, pode abrir o vidro sem ligar o carro, né? Tu vê? Tem vantagem. É tem um vantagem. powerless. Como é que é? Powerless. Precisa, às vezes, tem gente que precisa olhar para desconectar o computador, né? Ó, Mas vamos aqui- cronometrar aqui, ó, 6h18, ó, mais ou menos agora. Não para a filmação, então. Continua Vem de cá, uma, assim. filma aqui, ó. E ali vai continuar. Tá, não ligamos o carro antes, né? Mas já tá ligado ali, me dá essa daí. Ah, quer fazer um... Já posso sentar lá no motorista? Claro, já vai lá e liga ele. Já tu desconectou o módulo Já tá pronto, aí? eu tô aguardando você aqui. Olha. Eu tô aguardando você aqui, a chave tá ali no meio. Menos de 1 minuto. Caramba! Olha aí, ó. Não deu nem, ó, nem acabou 6h18 no acabou, meu né? relógio ainda, ó. 40 segundos. E utilizando o sensor MAP original, velocidade dele original, tudo dele original. Caramba, deixa eu ver isso aqui. Então aqui, ó, tá. Até tô utilizando quase todas as entradas dele. Ah, por quê? Porque eu liguei tudo que é do carro original. Pressão é? do tanque, pressão de combustível do tanque. Liguei tudo. Sim, então as entradas aqui, ó. Só pra dizer. Tem TPS, o MAP, Frequency Control MAP. MAP, botão do ar-condicionado. Funciona o ar?
Ó, conta ponto, ó. Ligou o ar, ó. Ligou o ar. Controlado pela VT. Temperatura do motor, temperatura do ar, pressão do tanque. É, Tem um sensor de pressão do tanque. sensor de pressão do tanque para aliviar a pressão pelo canister. O que é o sinal do alternador? Sinal do alternador. Porcentagem de carga do alternador. Tu O tá alternador é controlando? controlado pelo PWM. Tu botou? Meu Deus, mas como é que faz isso aí? Ah, depois vamos falar isso. Isso é um segredo. Tá aí, botão da embreagem, Sim, sensor o nitro progressivo. como nitro assim? progressivo é porque é esse que eu estou controlando para controlar, na verdade, o alternador. A carga mínima. Agora está na carga mínima dele. Quando eu mano. aciono o PWM que vai para o alternador, ele carrega um pouquinho Botão mais. de partida, mas por que tá ligado aqui o botão de partida? Ele tem sinal da chave, Ah, por é. alguma razão. Eu vou ter. Sensor barométrico, Sim. Que tem no MAF, velocidade de roda, velocidade de roda, nível de combustível, Nível de já combustível. Tem, nível de combustível já tem ali, e temperatura do combustível. e ainda sobrou 4 entradas. E sobra conta nada ainda. E de saídas 4 injetores, o relé principal. Para ligar o ECU, porque ele Uhum. tem um relé principal, saída ativada por boost, que na verdade nem lembro o que era, tenho que olhar depois o que eu tinha programado. Bomba de combustível, ar-condicionado nas ações, até 8. Uhum. Controla motor de passo, 4 saídas azuis, porque esse é pino de. Desculpa, de 6 fios. E. Tá? Caramba, a lenta aqui tá um pouquinho. Mas já tá tunando ali. Ó, eu vamos acertar não aqui, tunei, né? Tá assim rápido a Se o coisa. mapa aqui. tu nem. Não. Só ligou e já era, né? E de novo, tem que lembrar: roda fônica de 2 dentes e É? face de 2 dentes. E dá pra deixar assim, perfeito. Cara, eu vou dizer aí. A resposta, assim, não sei se eu sou suspeito pra falar, mas parece estar melhor até. É que sempre quando é por MAF, a leitura de ar por MAF é um pouco lenta a reação. Quando é assim por MAP, é melhor. Tu acertou? Esse mapa tá certo pra acelerar de alta? Não, Tá só, não. só pro vídeo aqui. Só pra vídeo, só pra Só ligar. só pra ligar aqui. Sim. Tenho que acelerar de alta aqui. É que não tunei, né? Isso foi uma coisa. Sim. Trabalho do final de semana só. Só porque alguém pensou assim, duvida. fazer. Eu quero fazer. Tá ali. Tá, e se comprar o carro vem com o chicote pronto já? Vem junto? com o chicote pronto, incluso, para plug and play de FT600. Nos 25 ou é um pouquinho a mais o chicote? Não, deixa incluso. É? Eu deixo incluso. Ó, Viu? cara, tá. Não sei, o que vocês acham aí? Será que tem que... Será que é um projeto legal? Será que... Não, vamos fazer o seguinte, ó, para pensar um pouquinho melhor, eu vou botar na ordem certa, vamos botar a parte desse carro no dinamômetro, porque eu acho que eu vou dar uma, enquanto isso dá para dar uma pensada no assunto aí, vamos ver como é que vai ser o dinamômetro desse carro aí. Eu nunca vi um Cissa Turbo na minha vida, né? Lá no Brasil eu nunca vi. Eu não conheço. Deve ter, mas não te lembro.
Caramba, 32 PSI, dá 2,1 kg. 2,1 kg, 1.230 de roda. PSI no pico aqui. É, mas bonito, hein? Cara, o barulho não é de Opala, né? É de 2JZ. Mas olha só quantos Opala tem esse tipo de coletor. Cara, coisa linda esse coletor, né? Bonitão, né? Um 6 em 1, legal, ali um merge bacana. Ele tem um downpipe antes da turbina, né? E é longo e, ó, bem comprimento igual, assim, ó. Bem legal. É o Equal Length, né? Cara, que coisa legal, hein? E tá ainda tranquilo, né? Pé nas costas ainda. Eu acho que de boa. Eles andaram com mais pressão já na pista. Eles vão? Eles já andaram com 40 e poucos PSI. Vão botar mais aqui, será? Sim, não, a ideia deles é o seguinte, ó, vai até onde ou tá confortável ou dinamitar. Eles não querem dinamitar, obviamente, Tá né? Mas eles querem apertar o bichinho. A última vez que eles andaram com 40 PSI, abriu no meio de missão. A admissão, mas aí é um outro. Mas dele reforçou, tá? Ela não É. tá igual. Tipo, eles fez. Agora ela é trancada daqui pra baixo pra ela não expandir, ela tentou abrir, né? É, mas de repente às vezes é um backfirezinho de pobre. É, coisa assim. exatamente, né? Então agora vai dar certo. Vai dar certo. Show. Tá, animal o barulho aí. Vamos ver até onde é que vai. Gostaram aí do poderoso seisão aí? Na verdade eu tô voltando porque esse é no futuro, então nem sei se deu certo na mão, quantos HP deu, mas eu vou assistir depois do episódio aí, eu vou estar olhando. Mas como é que é agora? Said, me ajuda aí, como é que é o cálculo de mulher? Existe um negócio que chama-se cálculo de mulher. A mulher vê uma bolsa e ela custava $500. De repente ela vê por 300. Então ela compra, porque ela economizou 200. 200. Então, essa é a conta de mulher. Então tinha um Evo por 35 lá e esse aqui por 25 só. de repente... Vale a pena, né? Ou podemos fazer assim, ó. Tu me propôs 4 mil por ele, né? Diane tá assistindo. Sim, E, sim. Então, assim, de repente, puta, é muito barato, né? Sim, Eu comprei 4 mil. 4 mil, né? Não tem como é não muito barato. passar. Não tem. Felizmente não é bem assim. 4 mil Bitcoin. Mas, meu Deus, é $1 bilhão. Cara, mas é o seguinte, eu acho que o carro é bem legal, vou te falar assim. E tem um fator de raridade, né? Como é que é? Não tem... me ajude aí aqueles caras da desculpa para comprar um carro, como é que é? Quantos Evo RS 2008 foram feitos de branco? Isso aí é uma coisa boa. Procura aí, Isso é uma coisa boa. Aí normalmente o cara começa o anúncio assim, um de 137... Evo, branco, RS. E você sabe que o pior de tudo, esse carro talvez, o RS, seja um dos mais feitos pela fábrica, mas é porque todos foram feitos para ali. Então, pode ter ali uma pequena coisa de quanto que foi feito e quanto que tem disponível, na verdade. Eu vou fazer assim, ó, Sobreviveram, né? eu preciso de desculpas para comprar esse carro, tá? Eu quero nos comentários aqui, ó, me arranje qual que é a desculpa que vocês acham que dá para comprar esse carro. Entendeu? Qual a justificativa? Dá para botar FT, dá para desenvolver. O dono é bonito. Não, você já vê. Tu tá querendo me enrolar de novo? Tá. Eu tô ajudando ali todo Foram mundo. feitos 5 mil totais. Totais do 8 ou de qual? Do 8. Pro mercado americano. Cara, não é muito. Agora, o MRRS 110. 110 RS 110. e branco. Aí, tá falando... Não, peraí, porque já tá... Já vai subir o valor, não. Já tá subindo. Então, RS 332, 110 do MR. Do MR. Não, do RS MR? É estranho, né? Porque seria ou MR ou RS. Tá, mas 5 é pouco. marchas ou 6 marchas? É 5.
Ah, então vale 2 mil a menos já. Não. Não. 5 marchas é o câmbio forte. Como assim? O 6 marchas Sério? quebra. É. Tu tá querendo me enrolar de novo? É? Porque eles fizeram 6 marchas só para o mercado americano para Aí, dar mais mas milha o diferencial não é eletrônico, então é 2 mil a menos já também, não é? Que é isso que vira mais caro esse carro. Ó, mas aqui cheio de massa nos paralamas, né? Não cola. Não cola imã. O imã. Espera que eu vou buscar um negócio de espessura de tinta aí. Não, pior não tá aqui, tá lá em casa. O que mais eu podia falar? Olha, já vou botar uma tinta especial no cobertor de válvula para combinar com a cor dos Pior. carros. Olha, a cor dos Brembo com a cor do carro. Cara, tem coisa personalizada. Pior que os últimos carros que aqui. eu comprei é tudo 2 portas, 2 lugares, ou 3 no máximo. Esse aqui, esse aqui eu podia dizer pra Diane que dá pra levar a família. Dá pra Combina com o MC. Pode ser pro seu segundo filho, esse carro. Ah, pro Eduardo? É. Então, Eduardo, fala ali pro pai se ele gosta. Ai, ai. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar mais um pouquinho, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o resultado do vídeo aqui, eu vou ler os comentários. Tá, gostei da ideia. É, vamos ver se... Eu acho que vai acabar numa... Vamos ver o comentário dos Boa vídeos ideia. aqui, eu tô na dúvida aqui. Porque tem que ter na coleção, né? Se for pensar assim, é um dos carros icônicos, assim. Vai né, me do dizer que não tá Japão. na lista. Pior que tá na lista, né, Said? na lista. Ah, até o Said é o seguinte, o Said tem a minha lista de carros secreta, que ele fica monitorando eles. Todo dia eu olho alguma coisa e te mando. Viu? Ai. Tá, deu por hoje, ó. Vamos lá, me digam aí o que vocês acham, me arranjem as desculpas, me dêem a opinião de vocês e dependendo, vamos pensar nessa história aí. Beleza. Tá bom, espero que tenham curtido o episódio aí, me deixou bem na dúvida, mas vamos lá. Bom sábado pra vocês aí, ó. Comentem aí, ó, tá? Tchau. Tchau. Caraca, tá na lista. Tá na lista. O carro tá bom. Íntegro. Manda foto pra ele, fala, encontrei o carro, manda foto aqui. Até fala pra ele, dá pra testar o carro, quantos carros ele deve testar. Exatamente. Faz parte. É. É um dos 10 de 20. Parte da história do Mitsubishi tá aqui, imagina. Exatamente. Vamos ter que achar uma desculpa pra convencer ele aí. Tem várias aqui, né? Tem várias. O carro já tá perto, não tem que gastar. Quanto gasta de envio? Olha, Já tem Fiotec. já tá com Fiotec, plug and play pronto, mapa pronto, Tudo pronto. tudo pronto. É só dar, só botar um Vamos pensar em alguma coisa coisinha pra, ali, tá pra- pronto. a cereja do bolo. Só Cereja do tá- bolo. Tá faltando alguma coisa. A Diane, ela tá começando a já entender os recados, assim, eu chego com flores em casa, Já entendeu. ela já entendeu, ela já não luta mais tanto, ela já pergunta o que é. Já coloca as flores no banco do passageiro. Que ele já leva o carro pra casa, Exatamente. ele já passa a mão, pega as flores. Já tá pronto Já o tá negócio. pronto, O que mais caro que você achar, coloca ali. Que eu acho que é a cereja do bolo, De cores brancas para combinar com o carro. flores brancas. Boa. Rosas brancas. Sim.